num mundo que cada vez há mais mitos, com tanta informação que existe nas redes sociais de o que é que faz bem, o que é que faz mal, o leite faz bem, o leite faz mal, o ovo faz bem, o ovo faz mal, o jejum é bom, o jejum intermitente é solução para tudo. Acho que não poderia estar mais contente hoje, porque tenho aqui uma autêntica especialista na nutrição, a Catarina Augusto. Catarina Augusto é nutricionista, nutricionista clínica, nutricionista desportiva, é atleta de CrossFit, é atleta de weightlifting, já representou Portugal em weightlifting, por isso não poderia ficar mais contente. Ainda por cima, a Catarina fez um esforço enorme para estar aqui comigo hoje a responder estas perguntas muito chatas. E então eu, antes de mais, quero agradecer-te, Catarina, por teres vindo Obrigada, cá. eu. E dizia-te, então, com tanta informação que há hoje na nutrição, o que é que te irrita mais hoje em dia daquilo que é dito acerca da nutrição? Eu posso dizer que aquilo que me irrita mais é muitas das vezes a forma como é dito e o alcance que as redes sociais têm. Porque, como estavas a dizer, vivemos numa era que é sempre ou bom ou é mau, não há aqui este ponto intermédio. E influencers, pessoas que têm um alcance muito grande, muitas das vezes falam sobre nutrição e falam muitas das vezes mal, no sentido de que fazem argumentos que, do ponto de vista da evidência científica, não estão corretos. E em consulta nós temos que, grande parte da consulta, estar a desmistificar, seja a questão dos laticínios, seja a questão de suplementos, seja a questão de jejum. E, portanto, se calhar aquilo que mais me irrita às vezes nem é aquilo que é dito, porque eu acho que as pessoas, o mero comum que não estude ciências de nutrição, é mesmo difícil perceber o que é verdade ou o que é mentira. Ahm, Incomoda-me é às vezes aquelas verdades incontornáveis que vêm das redes que, por muito que tente explicar, às vezes é difícil a pessoa até mesmo acreditar em ti. Por isso, incomoda-me mais o alcance das redes do que às vezes aquilo que é dito. Nestes teus anos que tens ligado à nutrição e ligado ao desporto, eh, houve várias mudanças, não é? Ao longo do tempo, várias coisas que deixaram de ser tão consensuais. Assim, tu enquanto nutricionista, quanto atleta, qual é assim a maior adaptação ou a maior mudança que fizeste na tua alimentação, da forma como tratas a tua alimentação? Eh, Hum. Olha, eu quando comecei a treinar CrossFit, portanto 2015, era ainda estudante de nutrição, finalista, e por isso já tinha bons hábitos alimentares, mas nada muito programado. ok, Hum, Ao longo do tempo, e isto muito a par do nível de competição, fui acabando por melhorar hábitos alimentares, ter muito mais atenção à ingestão de proteína, depois da fase competitiva ter muito mais cuidados do ponto de vista da suplementação, mas dentro do meu percurso eu acho que há um tempo, um intervalo temporal que foi muito diferente. Foi a minha preparação para o Campeonato do Mundo de Halterofilismo. Aí as coisas mudaram, portanto aí do ponto de vista alimentar eu era mesmo muito regrada, estava mesmo com o mindset de atleta, portanto, eu sou aquela pessoa que come praticamente sempre o mesmo e está ok. tudo bem, portanto não sou aquela pessoa que precisa de 1000 opções. O que depois muda é que nessa fase eu realmente era mesmo muito regrada, portanto mesmo os meus fins de semana eram muito cuidados, mesmo as férias eram muito cuidadas. E este nível de cuidado não é fácil manter muito tempo. Por isso as Ok. pessoas não podem achar que manter este grau de exigência é saudável a longo prazo. É saudável durante um determinado tempo quando tens um objetivo, no meu caso era o objetivo de competição, mas também foi preciso depois fazer quase um washout de cuidado alimentar, estar mais descansada, claro que mantendo sempre as boas bases, mas não estar sempre a pesar a comida, de não estar sempre a pensar quantas calorias é que aquilo tem, porque houve uma fase em que eu tinha que estar dentro do peso. Na verdade, nunca estive dentro do peso, estive sempre um bocadinho acima, porque depois havia estratégias intermédias para baixar o peso de forma aguda, mas depois daí, de lá para cá,
O que é que se alterou mais? Depois da fase de competição, eu sempre fui muito flexível, só essa fase da minha vida é que eu tive que ser um bocadinho mais restrita e a flexibilidade sempre me acompanhou. Agora que voltei a treinar mais CrossFit, dá-me mais margem para comer mais, porque o gasto energético é maior e como tal, senti também uma grande diferença, porque o halterofilismo, tem um gasto energético inferior e, portanto, em termos calóricos, temos menos margem de erro E e tens menos. sempre aquela necessidade de te manter na tua categoria de peso, não é? Sim, Aquela necessidade de sim, sim, estar sim. sempre Sim. naquela categoria. E eu ainda assim, tive alguma sorte no sentido de que desde 2023 para agora as categorias de halterofilismo já mudaram algumas vezes por Sim, causa dos Jogos sim, Olímpicos sim. e na altura era sempre os menos 64. Portanto, eu andava sempre ali nos 65, mas eram 65, eu não podia sair dos 65, porque aquelas estratégias agudas de diminuir o peso davam-te 1 quilo e meio de margem. Portanto, sim, tinha que estar sempre ali muito certinha. Esta pequena frase que tu fizeste acho que é muito importante, porque é totalmente. Tu deves ter muitas pessoas que te procuram porque são atletas, ou de crossfit, ou weightlifting, ou outras Uhum. modalidades, até porque sabem que tu és Sim. atleta e tens esse background, mas também tens outras pessoas que são pessoas normais que fazem, que podem fazer ou podem não fazer algum tipo de exercício físico ou de desporto. É muito diferente fazer um plano nutricional para uma pessoa que seja uma pessoa que pratica um desporto muito recreativo, uma pessoa que já tenha algum tipo de grau de intensidade de treino um pouco maior, ou Uhum, para um atleta, é uhum. muito difícil para ti, é muito diferente o modo como atuas com cada um deles. Acho que foi uma ótima pergunta, porque às vezes as pessoas, têm alguma dúvida se devem ou não marcar consulta, porque eu realmente foco muito na nutrição no desporto. Uhum. Mas a verdade é que a nutrição no desporto é uma especialidade, digamos assim, em que a base das bases é uma alimentação saudável. E, portanto, seja uma pessoa que simplesmente pratica o seu ginásio ou faça um treino ou mesmo competição de forma recreativa versus atletas, existe uma base que deve ser cumprida. Isto depois vai ser escadinha a escadinha, ou seja, nível após nível, seja de estratégias de suplementação, seja de estratégias de competição. Portanto, na consulta não dá para fazer uma consulta de um atleta, é preciso muitas consultas até aprimorar a alimentação daquele atleta. Portanto, a base acaba por ser a mesma, em que depois temos que considerar, claro, o nível de atividade física diário. Porque, por exemplo, eu posso treinar 1 hora por dia, mas o meu trabalho, estou sempre sentada, vá, levanto-me um bocadinho para medir pregas e perímetros, mas estou sempre Sim. sentada. E o que depois muda é realmente este gasto energético, seja da atividade do dia a dia, seja do treino. Depois, a partir daí, lá está, temos toda a distribuição dos nutrientes, que quanto maior o volume de treino, mais hidratos de carbono necessita. Também depende do tipo de treino, porque se falarmos de um treino mais de endurance versus, por exemplo, halterofilismo, a quantidade de hidratos de carbono também não é a mesma, ou seja, quem treina endurance, corrida, etc., tem uma necessidade de hidratos de carbono bastante superior. Mas há uma coisa que, de forma geral, não se modifica assim tanto, que é a proteína. Uhum. Porque apesar da proteína, por exemplo, para quem treina, desportos de endurance, não necessita ser tão alta assim, portanto nós baixamos, não necessariamente baixamos, mas as necessidades são ou as recomendações são mais baixas versus desportos de força e potência. Andamos sempre aqui num limiar que é a preservação de massa muscular, recuperação, não tanto até às vezes hipertrofia, até porque as recomendações para hipertrofia são inferiores a recomendações para emagrecimento sem perder massa muscular. E por isso é que às vezes, nestas bases, se calhar aqui esta ingestão proteica anda aqui mais ou menos nivelada, e até porque sinceramente as pessoas consomem muita proteína e nem fazem ideia disso. Uhum. Portanto, eu, se calhar, uma boa parte das minhas consultas sou eu a explicar: olha, a proteína é importante, ela precisa estar alta, mas também não é preciso tanto, porque está a roubar espaço a outros nutrientes que fazem falta. Pronto. Por isso, entre sedentários, recreativos, atletas, porque depois também temos aqui diferentes níveis de atletas, não é? Uhum. Claro. Porque eh, trabalho com atletas olímpicos, trabalho com atletas de crossfit, halterofilismo de nível internacional e trabalho com muitos praticantes recreativos que participam em competições, Claro. que esta é a definição correta.
Porque nós temos praticantes recreativos de CrossFit, de Aerox, que depois fazem participação em competições de nível nacional, ainda que não sejam aquele típico top 10. Ok. Pronto. E aí o que vai escalando é o grau de personalização, digamos assim, de recomendações de suplementação e de prova. E tu achas que é importante, isto pode ser um bocado polémico, mas achas que é importante para um nutricionista, ainda por cima um nutricionista desportivo, ter algum conhecimento, estar dentro da área do desporto para compreender também um pouco as necessidades de cada um destes atletas, perceber o que é um atleta de CrossFit, o que é um atleta de halterofilismo, o que é um atleta de, de running. Uhum. Achas que é importante estar dentro do desporto e tu estando dentro do desporto, achas que isso é importante e achas que é um elemento diferenciador que faz com que as pessoas te procurem? Isso faz ou não a diferença num bom plano nutricional ou um bom plano alimentar? Conhecer as sensações de treino faz toda a diferença e agora vou dizer especialmente em CrossFit. Quando eu comecei a treinar e depois a trabalhar em CrossFit, não existiam assim tantos nutricionistas a trabalhar no CrossFit, éramos muito poucos. E quando alguém chega em consulta e te fala em M-Rep, for time, até mesmo snatch ou clean and jerk, porque fico com tonturas quando sai de um clean and jerk. Um nutricionista que não sabe esta gíria do CrossFit vai ser complicado identificar o que é que aquela pessoa está a falar. Um, mas das duas, uma. Ou o nutricionista estuda muito e, portanto, está dentro das recomendações, mas ainda estando dentro das recomendações, as sensações podem não ser fácil interpretação, digamos assim, as sensações que o teu paciente, cliente te diz, ou então também tem uma grande preocupação com a pessoa Uhum. e pergunta-lhe feedbacks de forma muito precisa e muitos feedbacks, que é qual é a tua sensação neste tipo de treino? E agora vou passar para a corrida, porque pronto, é um dado adquirido que eu não corro e que não gosto de correr, mas é o que é. Tenho as minhas fibras de halterofilista, mas uma das coisas que eu me esforço muito, uma vez que nunca corri uma meia maratona, é mesmo perguntar sensações em treino, ou seja, qual é o teu planeamento de treino? Quantos treinos de corrida fazes? Destes treinos de corrida, quantos é que são em zona 2? Quantos é que são longos? Os longos é quanto tempo? Quanto é que são séries? Quanto é que são fartlek? E peço mesmo às vezes para ver programação e peço muitas das vezes para ver também relógio, que é para ver frequência cardíaca, etc. Portanto, se não treinarmos o desporto, tem que pelo menos existir um grande interesse por parte do nutricionista em perceber a fisiologia do mesmo desporto e perceber também as sensações de cada atleta. Portanto, apesar de eu não achar que os nutricionistas têm todos que praticar o desporto em que principalmente trabalham, Uhum. eu acho que é um fator diferenciador Ok. por causa deste reconhecimento de sensações pela própria gíria. E sim, eu acho que as pessoas confiam mais em nutricionistas que sabem do que estão a falar. Portanto, eu acho que este elemento de confiança, e eu sinto isso em consulta. Portanto, tenho muita gente do CrossFit, muita gente do halterofilismo, não só, portanto, No agora muita desporto. gente, exatamente, tem muita gente do Aerox, mas pelo menos saberes que aquele nutricionista reconhece mais ou menos as sensações faz muita diferença. Outra coisa muito importante que tu falaste, e eu noto isto muito no dia a dia, que é as pessoas têm muito aquele estigma e aquele mito que é tu fazes desporto, estás a ficar maior, Uhum, consomes muita proteína. Ah, uhum, isto é só proteína, isto é que não dá, estás a tomar muita proteína. E tu tocaste aqui num ponto muito importante. Às vezes a proteína não é aquilo que é mais fundamental na alimentação de um atleta. E às vezes uhum. descredibiliza-se um bocadinho aqui a importância dos hidratos de carbono, Isso. porque até são os maus da fita, o que engorda, causa barriga, e às vezes as coisas não são bem assim. As pessoas começam a cortar. E estou eu a falar, a Sim, sim, perguntar. sim, sim, sim. As pessoas começam a cortar muito aos hidratos de carbono e depois começam a ter mau rendimento no seu treino. Não sei se o que é que Uhum. tu podes dizer já sobre isso. Começando pela questão da ingestão proteica, sem dúvida que nós, eu sou da opinião que os alimentos proteicos, ou vá, a maioria dos alimentos proteicos, porque existem muitos alimentos proteicos, tipo massa proteica, pão proteico, que não faz sentido algum. Portanto, quando falamos em proteína,
nós devemos privilegiar proteínas de alto valor biológico, são aquelas que têm uma quantidade de aminoácidos ou uma melhor qualidade de aminoácidos, e estamos a falar, por exemplo, laticínios, ovos, carne de peixe. Portanto, dentro dos laticínios existirem várias opções de iogurtes proteicos, pudins proteicos, eu acho que é interessante, que é para enriquecer. Mas sim, nós hoje temos pessoas a fazer consumo de iogurtes proteicos, leites proteicos a todas as refeições, mas que depois pesam 60 quilos, em que as recomendações têm que ser ajustadas ao peso de cada pessoa e ao objetivo. Porque uma pessoa que, por exemplo, queira aumentar de peso, mas depois come 3 ovos ao pequeno almoço, um iogurte de seguir, depois à meia da manhã bebe um leite proteico, depois ao almoço come 200 gramas de carne, depois ao meio da tarde outro iogurte proteico. Vamos a ver, e esta ingestão proteica vai estar provavelmente 3 gramas por quilo peso corporal. Isto não faz sentido algum, até porque a proteína é um nutriente que sacia muito, e se eu quero que aquela pessoa aumente de peso, eu quero que ela não fique satisfeita em todas as refeições, eu quero que ela sinta fome com frequência para atingir as calorias diárias. Uhum. E por isso, quando falamos em atletas, nós vemos esta, não vou dizer excessiva preocupação com proteína, porque a preocupação com a proteína é algo que deve existir, mas talvez exista uma sobrevalorização da ingestão proteica quando, ou seja, em atletas, pronto, vá, que acabam por ingerir proteína a mais e que muitas vezes negligenciam sim os hidratos de carbono. Uhum. Primeiro porque, do ponto de vista calórico, os hidratos de carbono, lá está, têm também as mesmas calorias do que a proteína, e do ponto de vista de performance, efetivamente, é o que dá gás. Uhum. Portanto, a performance desportiva está diretamente relacionada com a quantidade de glicogênio muscular também, e esta quantidade de hidratos de carbono que normalmente as pessoas cortam com medo de engordar Uhum. também, mesmo quando se fala em atletas, e depois esquecem-se que a quantidade de proteína que estão a pôr, se calhar tem as mesmas calorias do que se estivessem a comer um pão. Pronto. E se calhar esse pão vai fazer muito mais diferença do ponto de vista de rendimento de treino do que essa abundância de iogurtes, etc. Portanto, a mensagem final é: proteína é sem dúvida importante, deve estar a atingir as recomendações diárias no final do dia, idealmente deve ser bem distribuída, mas não negligenciando, lá está esta ingestão de hidratos, porque os hidratos são sempre aquele vilão sem qualquer tipo de necessidade. Acho que agora já se está a começar a vencer um bocadinho isso, mas mesmo o suplemento que eu acho que provavelmente nesta fase é supra, que é demasiado valorizado, é realmente a proteína whey. A proteína whey é um excelente recurso prático, mas hoje em dia nós temos tantos iogurtes proteicos e leites proteicos que nós conseguimos atingir muitas das vezes a quantidade de proteína através da nossa alimentação. Sem a necessidade de Sim. suplementar com. Mas se me disseres, sou médico, tive a noite toda a operar, não tenho tempo para comer nada, levo um shaker de proteína e bebo, parece-me perfeito, Ok. não é? Porque é uma forma de conseguires compensar o facto de não estás a conseguir comer. Agora, não, hoje, como existem tantas opções, há 10 anos nós tínhamos que andar a misturar iogurte grego com proteína. Claro. E tínhamos aqueles iogurtes Skir que parecem É- tijolo. Nunca mais, Portanto, nunca mais isso. conseguias engolir Sim. o glúten. Hoje nós temos iogurtes proteicos de 10 gramas, 15 gramas, 20 gramas, 30 gramas, 35 gramas. Muito mais suaves de se conseguir consumir, não E é? em termos de textura, sim. Mas isso e que tu disseste é muito interessante. Eu vi uma série na Netflix que não sei se chegaste a ver ou não, que era uma série sobre os atletas de atletismo, que era Diamonds League. Não é? E então achava muito engraçado porque naqueles estágios que eles tinham, em que estavam os atletas todos de elite, Uhum. atletas olímpicos de 100 metros, 200 metros, 400 metros, que são desportos que exigem um grande gasto calórico e são pessoas com uma estrutura física bastante robusta. E às vezes aparecia nos buffets e assim, e eu notava nos pratos daqueles atletas que a maioria daquilo que eles consumiam eram hidratos de carbono. A quantidade de proteína que eles tinham nos pratos eram reduzidas, e acredito que aqueles atletas todos têm planos nutricionais muito regrados e nutricionistas em cima deles, e toda aquela alimentação é muito controlada. E isso que tu disseste, acho que é um mito que existe muito, né? Queres ser grande, tens de comer proteína. E os hidratos só te ajudam a engordar, não é? E as pessoas ainda insistem muito nisso. Até porque as pessoas acham que quanto mais proteína comerem, melhores são os resultados. Sim. E não funciona assim. Aliás,
era ótimo que funcionasse, mas não funciona assim. Portanto, nós temos uma boa capacidade, de ingestão e de absorção de proteína, mas nós também, ou seja, nós sabemos que não é por estás a consumir 3 gramas porque o peso corporal, que isto nem faz parte das recomendações, Uhum. hum, que vais aumentar mais massa muscular. E depois há outro ponto, que é, nós estamos a falar aqui da questão do ganho de massa muscular, mas eu acho que eu também, enquanto nutricionista, sou assim um bocadinho chata nisto, que é o treino. Claro. Porque a alimentação ajuda muito, mas para ganhar massa muscular tem que existir o estímulo de treino. E eu às vezes vejo muito boa gente a querer ganhar massa muscular, mas se calhar o treino não está otimizado. E Claro, lá está, eu não sou profissional de treino, claro. e portanto eu não opino, mas tento explicar que, tal como aquela pessoa procura ajuda do ponto de vista nutricional, se calhar também vai ser importante procurar ajuda do ponto de vista de treino, porque Claro. às vezes as pessoas podem saber os exercícios, mas não saber qual o número de repetições, qual a carga, qual até mesmo o tempo de descanso, sets, e tudo isso faz muita diferença, claro. Claro. Outra coisa, há muita gente que me segue e muitas das pessoas que me seguem são ou são médicos ou são enfermeiros, pessoas que trabalham por turnos e Uhum, às vezes não é fácil, como tu explicaste aqui, manter uma alimentação quando trabalhas por turnos, passas muito tempo a trabalhar, tens pouco tempo para comer, dormes pouco. uhum. hum, Tu, quando procuram assim este tipo de utentes, pacientes, essa estratégia de às vezes usar estes alimentos como os iogurtes proteicos, os shakers de proteína, pequenas barras, é uma estratégia que tu adotas para essas pessoas, é uma boa estratégia, porque às vezes não é fácil, não é? Eu comer um prato de legumes, porque não tenho um prato de legumes Sim, ali claro. disponível. Olha, eu tenho muitos médicos e também muitos enfermeiros, e são planos que são muito importantes, por causa dos turnos. E eu costumo fazer, ou seja, pergunto sempre, começo por um turno 8-4, por exemplo, e depois de terminar a alimentação de um turno de dia, o que é que eu vou fazer? Eu vou rever para o turno da tarde. E a seguir vou o quê? Vou rever para o turno da noite. E aquilo que eu normalmente sugiro é sempre quase deslocar refeições conforme o turno, mas não ficar nenhuma refeição por fazer, porque depois as Hum, pessoas que muitas vezes acabam o turno da noite e dizem que no dia seguinte só têm vontade de comer assim coisas mais salgadas, mais doce, etc., também é que tiveram muito tempo em privação, porque na verdade tiveram acordados, porque tiveram a trabalhar e saltaram várias refeições, e hum, por isso, associada à privação de sono, é normal que exista mais esta vontade destes snacks mais doces ou mais salgados. Eu, independentemente, da questão dos turnos, eu tenho sempre uma visão para fazer o plano. O plano tem que ser fácil, tem que ser fácil portanto, se quanto mais fácil for o plano de ser posto em prática, melhor. Mesmo que às vezes tenha assim uma coisa um bocadinho mais elaborada, imagina umas papas de aveia, eu gosto sempre de deixar uma opção B, a menos que a pessoa me diga que não precisa, que é, ok, imagina que não tens tempo a fazer isto. Vamos arranjar uma solução prática. Por isso, para quem tem estes trabalhos por turnos, soluções de leites proteicos, até mesmo estes batidos de proteína, barras de cereais, coisas que sejam mesmo muito fáceis de pegar e comer, porque é melhor levar uma coisa rápida e pelo menos ficar satisfeito naquele momento, por muito que se calhar essa refeição não tenha o mesmo volume do que as papas de aveia, mas é uma refeição e é equilibrada na mesma. Por isso, aquilo que eu normalmente sugiro é, imagina, sais do turno da noite, até tomas o pequeno almoço e a seguir vais dormir e a seguir almoças, saltas provavelmente o teu lanche da manhã, se o fizeres. Este lanche da manhã idealmente é de passar para o turno da noite. uhum. E assim tu tomas o pequeno almoço, dormes, a seguir almoças. Se não quiseres ou se não conseguires almoçar um prato de comida porque é a tua primeira refeição e não te apetece estar a comer carne e arroz, está tudo bem. Deixamos uma opção B, em que podemos fazer quase um pequeno almoço mais tipo, um almoço tipo quase brunch, que é tipo pão, ovos e iogurte e pronto. Há soluções sempre. Mas sim, estas soluções têm que ser cuidadas e por isso é que perguntar os horários, os turnos, eu pergunto sempre a profissão e remato logo a dizer, não é por ser coscovilheira, é Claro. mesmo porque eu preciso perceber o dia a dia. Pergunto a questão de se é sedentário ou não, pergunto os horários de trabalho e tento perceber quando é que há pausas ou não. Por isso, Claro. sim. Mas acho que isto que tu disseste é muito importante, que é, o plano um bom plano nutricional é aquele
principalmente aquele que a pessoa consegue manter, não é? Uhum. Não é, a necessidade dele ser, é melhor, digo eu, ser uma coisa que tu consigas manter no tempo que seja isoladamente uma coisa excelente, Uhum. não é? Porque pode ser excelente, se não consegues manter, os resultados vão ser, Sim. maus. Outra coisa que tu falaste aqui, destas barras de cereais, destes iogurtes, Uhum. aqui voltando à origem do CrossFit. Uhum. O CrossFit no início ainda existia muito aquele mito e aqueles atletas mais Sim, antigos, sim. Chris Froning e assim, que era os atletas que faziam a dieta paleolítica, a dieta da zona e Sim. essas coisas. Como é que tu vês isto? Hoje em dia nota-se, eu noto que pelas redes sociais quase nenhum atleta faz isso, ou que Nenhum. eu conheça, nenhum faz isso. Mas como é que tu Já vês toda a gente esta percebeu mudança? que não funciona, portanto, Mas às vezes tarde, isto mas ainda vem nos livros do CrossFit, não é? ai, isso é um grande problema. Não me alongando já para o nível 1 de CrossFit e a sua tentativa de formação nutricional, que na verdade às vezes é mais de educação nutricional que outra coisa. Mas se calhar naquela pergunta que me fizeste de como é que foi a evolução da alimentação, na minha isso nunca aconteceu, porque eu Ok. nunca tive uma dieta paleolítica longe de mim. Gosto muito de hidratos e, portanto, é impensável para mim pensar em não só comer batata. Mas é muito engraçado que as pessoas que mais falavam sobre a dieta paleolítica, ovos e bacon ao pequeno almoço, agora estão todos nos iogurtes proteicos. Portanto, de repente, Uma mudança mudámos de crossfitters com dietas paleolíticas para crossfitters a consumirem 30 iogurtes proteicos por dia. Vá, a exagerar, mas sim, isto é a realidade da nutrição, que quase como, ok, agora estou a fazer esta dieta, agora vou fazer isto, agora vou fazer o jejum. Portanto, existe sempre muito estas modas. Uhum. Pronto. Mas, do ponto de vista científico, portanto, eu se calhar no início do meu trabalho também acabei por ter uma grande procura, porque eu era a nutricionista que dizia que não faz sentido algum, se queres treinar bem, não é essa dieta que te vai levar a algum sítio. E esta dieta de paleolítico no CrossFit, nos primórdios do CrossFit, para além de não fazer sentido algum do ponto de vista de performance, porque eles realmente restringiam muito os hidratos de carbono, também, até mesmo do ponto de vista de gordura saturada, do bacon, etc., eu gostava de saber onde é que havia bacon paleolítico, mesmo assim, Verdade. pronto. E depois vias, barras a dizer barra paleo, ou não faz sentido. Processado, não é? Exatamente, não faz sentido. Portanto, felizmente isso já foi ultrapassado, ainda que agora se fale muito da dieta carnívora, que, pronto, essa sim ainda é mais perigosa, não é? Porque realmente tens aqui um excesso de consumo de carne e as pessoas muitas vezes manifestam aquela questão de se sentirem melhor do ponto de vista gástrico, mas é porque também retiram muitos outros alimentos que podem ou não provocar alterações intestinais e cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa pode tolerar melhor um alimento do que outro, e neste caso podemos incluir os laticínios. Portanto, os laticínios não são um veneno, temos pessoas que conseguem tolerar a lactose e pessoas que não conseguem tolerar a lactose. Existem pessoas que vão perdendo a capacidade de tolerar a lactose. E existem pessoas que toleram iogurte e não toleram leite, porque o teor de lactose também é diferente. Hum. Pronto. E por isso, esta capacidade de cada pessoa, que é mesmo assim é uma resposta individual, hum, faz com que, se calhar, uma pessoa que fazia a dieta paleolítica e não consumia nenhum tipo de laticínios e era intolerante à lactose, tivesse uma melhoria de sintomas gastrointestinais, porque deixou de retirar um alimento que lhe provocava alterações, flatulência, alterações nas fezes, pronto. Mas, existem muitas outras pessoas que simplesmente retiram, sob o prejuízo de terem déficits nutricionais, como por exemplo de cálcio, Uhum. que é de extrema importância, né, ah, e que correm depois riscos a longo prazo. Portanto, ainda bem que a dieta do paleolítico já passou. Não tenho lido o manual do nível 1, Acho que não continua sei, igual. provavelmente continua igual, Houve ainda algumas que alterações, mas a pois. base deve ser a mesma. Espero que não, porque acho que já passou algum tempo, já seria bom eles, atualizarem isso. Até porque têm existido cada vez mais estudos no CrossFit e, portanto, dá perfeitamente para perceber que não é esse o Não é a caminho. solução. Exatamente.
E pronto, esperemos. Mas eu também acho que já Já ninguém. não existem Não, não, acho que defensores. já não. Pelo menos já não é. Já não. Bem, eu também tenho um nicho Já não é privilegiado. tão consensual como era antigamente, não é? Que era uma coisa Sim, mais. sim. És crossfitter, fazes paleo. E eu, muitas das vezes, enquanto nutricionista, não vou dizer discriminada, mas foi quase, nutricionista do CrossFit. Claro, Sim, eu sou nutricionista do CrossFit, mas eu não ando aí a sugerir dieta claro. paleolítica. Portanto, até porque existia muitas das vezes esta associação. E pronto, eu sou da opinião que a população que treina CrossFit também é uma população muito mais sensibilizada para a nutrição. E aí o CrossFit teve um impacto brutal. Claro. Só que pronto, esta sensibilização depois tem que ser encaminhada para a alimentação correta. Eu acho que aqui entramos um bocado naquele fator confundidor que existem muitos estudos, que é se aquela pessoa é um atleta ou uma pessoa que pratica desporto, provavelmente já é uma pessoa que vai ter mais cuidado Uhum. com a sua alimentação, não é? Sim, Caímos um bocadinho por sim, 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 sim. esta redundância. Sim, sim, sim. Uma coisa que tu falaste e eu gostava de te perguntar sobre o jejum. Uhum. Agora há muita moda do jejum, o jejum intermitente. O que é isto do jejum intermitente? Eu acho que já não existe tanta moda de jejum intermitente quanto há alguns anos, mas é um tema que vai continuar sempre a existir. Uhum. Aquilo que nós sabemos relativamente ao jejum intermitente é que, do ponto de vista de método de emagrecimento, de estratégia de emagrecimento, não parece conferir benefícios adicionais perante uma dieta convencional, ou seja, uma restrição energética contínua. Ou seja, em vez de tirares aquelas 300 calorias ou 500 calorias por dia, tens aquelas estratégias, um dia comes menos, ou fazes o jejum de 18 horas, até porque às vezes estes jejuns de 18 horas não significa que as pessoas comam menos calorias. E tem alguns casos que vinham com jejuns de 18 horas, mas depois o período final da tarde e o jantar era uma ingestão brutal, porque as pessoas iam com fome, É. como é natural, e portanto não era necessariamente menos calórica. No entanto, começa também a existir alguns trabalhos a demonstrarem que pode ser interessante fazer um time restricted feeding, ou seja, fazer uma janela de ingestão alimentar mais curta. Ou seja, e neste caso, na verdade, a vantagem passa por fazer uma ingestão também mais no período matutino do que no período notívago. Ok. Até porque do ponto de vista hormonal, nós também somos muito regulados pelo ciclo circadiano Sim, e, portanto, pode existir algum interesse, lá está, em fazer uma ingestão superior no período da manhã versus no período da noite. Mas, acima de tudo, não estar sempre a comer. Ou seja, não ter um período de ingestão alimentar que se calhar às vezes acaba à meia-noite, pessoas que aceitam mais tarde, e portanto encurtar o tempo em que se está a comer. Pronto. Agora, o que é que eu também acho? Isto é ciência, outra coisa é a realidade. A ciência deve ser aplicada à realidade, mas eu não posso estar a pedir a uma pessoa que vai levar os filhos à escola, que está numa azáfama de trabalho, em que se calhar lá está a última refeição que faz é o jantar e é com os filhos para não jantar, não é? claro. Portanto, eu acho que eu acho que isto é um problema, que é, sai um artigo. Primeiro as pessoas nem conseguem interpretar os artigos corretamente e é perfeitamente normal porque há lá coisas que é preciso ter realmente muito cuidado na interpretação dos resultados e não só ler o abstract ou as conclusões. Ahm, mas dentro daquilo que diz o artigo, perceber o que é que daquilo é realmente útil de pôr em prática. Porque mesmo, por exemplo, relativamente ao jejum, ahm, quanto dentro daqueles valores são significativos o suficiente para serem postos em prática na nossa alimentação? Uma diferença de meio centímetro de perímetro da cintura, perímetro abdominal? Portanto, acho que também temos que ter aqui algum cuidado, e eu sinto isso também, por exemplo, com atletas e relativamente à suplementação, que é, eu li isto, gostava de experimentar. Ok, mas já estás a fazer isto? Claro, Ou seja, é aquele nível após nível. claro. Portanto, Se não fazes o básico, não uhum, podes querer passar para o nível mais avançado, não é? é. E portanto, o jejum é uma estratégia,
Existem pessoas que não têm fome amanhã e, portanto, o pequeno almoço não tem que ser consumido na hora de acordar. Existem pessoas que realmente acordam nauseadas e só têm fome passado 1 hora, 2 horas, não vale a pena estar a insistir. Portanto, ok, atrasamos o pequeno almoço, se o pequeno almoço, se a primeira refeição for às 10 da manhã, é às 10 da manhã. Eu nisso gosto sempre de ouvir as sensações das pessoas e perceber quais são os pontos em que a pessoa sente mais apetite ou não. Pronto. Ahm, por isso eu não considero que o pequeno almoço seja, digamos, obrigatório, sendo que existem aqui várias nuances, nomeadamente se treina de manhã ou não. Claro. Porque, por exemplo, uma pessoa que faz um jejum e a primeira treina às 7 e a primeira refeição é a hora do almoço, por muito que nós hoje em dia saibamos que a questão da janela anabólica não se limita nos 30 minutos, 1 hora, hoje em dia fala-se de portão de garagem, portanto é uma janela muito mais alargada, portanto aquilo que nós consumimos nas 24 a 48 horas após o treino tem impacto na nossa recuperação, ainda que aquele período após realmente a sinalização da síntese proteica muscular é mais pronunciada. Mas uma pessoa que faça um jejum, treina às 7, não come nada e vai só almoçar, está ali a perder também algum timing interessante do ponto de vista de recuperação de treino. E não se trata por ser na meia hora ou 1 hora após. Trata-se de ser realmente passado algum tempo e se calhar a pessoa, quando chega também a hora do almoço, até pode acabar ou não por comer mais. Uhum. Pronto. Ahm, e por isso, lá está, cada caso é um caso, temos que adequar a ciência à realidade de cada pessoa. Claro. Por exemplo, tocaste aqui numa coisa interessante que é, eu faço normalmente 2 treinos. Faço um Hum, treino de manhã e hum, um treino ao final do dia. E no treino de manhã, como acordo cedo, acordo em cima do treino, acordo 20, 30 minutos antes de treinar, sim, eu normalmente não consigo comer nada. comer nada. Basicamente como uma peça de fruta isolada, uma banana ou daqueles boiõezinhos de fruta, Sim. porque é a única coisa que me permite fazer o treino, ainda por cima eu faço crossfit. E o treino que tenho de manhã normalmente é um treino mais cardiovascular, Uhum, menos intensidade de peso, mas mais intensidade de exercício cardiovascular. E se eu como uma coisa muito pesada, vou ficar mal disposto. uhum. Ahm, Tu tens esta. Isto não é comum a todas as pessoas, não é? O que é que tu podes dizer a essa pessoa que chega à tua consulta e diz: "Ah, eu faço isto, mas não me sinto bem, o que é que eu posso comer? Mas se eu não comer nada, também não Uhum, sinto ali alguma dificuldade energética, fico uhum. mais tonto, posso ficar mais zonzo." Eu acho que se calhar, a maioria das pessoas que treina às 6, 7 da manhã, até porque há boxe a terem aulas às 5 e É 50, verdade. Eu também não respeito, sabia, soube há pouco tempo. respeito por essas pessoas, muito. Ahm, a maioria das pessoas não come assim tanto, Ok, até porque o risco de ficar mal disposto é é mesmo muito grande. grande. Pronto. E depois tens aqui realmente um fator que faz diferença, que é se vais fazer aula, se vais fazer um planeamento de treino. Uhum. É que a aula, e principalmente se for uma aula em que tenha um load grande ou que a componente cardiovascular seja realmente elevada, a probabilidade de ficares mal disposto é grande. Pois. Portanto, fazer uma ingestão simples de hidratos de carbono, também de absorção rápida, e estamos a falar da fruta, da típica saqueta de fruta, uma Uhum. barra de cereais, eventualmente uma pequena torrada com doce, algo que realmente que seja de hidratos. Por exemplo, fazer uma ingestão proteica ao pequeno almoço para seguir e treinar, tenho às vezes malta que bebe whey antes do treino às 6h30 da manhã, eu prefiro que essas calorias sejam em hidratos de carbono, Ok. que é para realmente ir já ali com alguma energia. Ainda que o teu período noturno não baixe muito as tuas reservas de glicogênio hepático, baixa um bocadinho, tens as tuas reservas à mesma do glicogênio muscular e, portanto, do ponto de vista de performance para 1 hora de treino, não parece ser problemático ir em jejum, mas há a sensação individual. Ok. E essa sensação individual é se as pessoas ficam com tonturas, se as pessoas realmente sentem que não estão a conseguir dar o seu máximo, ok, então vamos fazer uma ingestão de hidratos de carbono, esta ingestão deve ser de rápida absorção, ou pelo menos que seja leve para não ficarem com o estômago pesado para seguir e treinar. Se a pessoa for fazer um planeamento de treino, imagina que vais fazer um planeamento 1 hora e meia, 2, em que começas às 7, aí as coisas mudam. Porquê? Porque estás a treinar mais tempo, e tens uma componente normalmente de força, depende do planeamento de Exato. treino, né? Sim, sim. Pronto. Mas normalmente não começas logo num, Exato. num odd, pronto. Aí faz sentido, tens um pequeno almoço mais reforçado, com mais hidratos de carbono,
se calhar até com alguma proteína, porque até chegares ao momento em que estás realmente na intensidade alta, já passou para aí 1 hora e meia, se calhar Exato. 1 hora pelo menos. Pronto, e até porque como o treino é mais longo, a probabilidade de sentir fome também é muito maior. Pronto. Mas uma das coisas que eu acho que é uma má sensação é acabar o treino com fome. Ok. Pode acontecer, mas acabar o treino com fome, sendo que estamos a falar de CrossFit e um treino de alta intensidade, se bem que eu acho que nas outras modalidades também é o mesmo, é sinal que provavelmente a ingestão alimentar hum, está inferior àquilo que deveria ser, porque o treino de alta intensidade, naquela hora seguinte, diminui o apetite. Sim, Tem um a única efeito, sensação que eu fico sempre. tem um efeito anorexigénio. Uhum, Isto depende da intensidade de treino. uhum. Se a pessoa ainda assim, estando a fazer um treino de alta intensidade, E tem fome. sim, porque existe supressão da grelina, Uhum. e se ainda assim fica com fome, Alguma coisa não está é ajustada. porque, exatamente, os momentos anteriores estão Mas desajustados. então tu achas que esta, não digo obsessão pela refeição pré-treino é um bocadinho sobrevalorizada, é isso? Acho que as pessoas dão muita atenção ao pré-treino e depois também descoram um bocadinho no pós-treino e da alimentação no Uhum. restante dia. Eu acho que a refeição pré-treino, sim, é sobrevalorizada e às vezes a pós-treino também, no sentido que tens às vezes pessoas a suplementarem com whey e a seguirem a jantar. Ok, Não faz faz sentido. sentido. Ok. Portanto, se me A não disseres, ser que o jantar seja imagina muito que longo. vais treinar às Mas, 5 da tarde, acabas de treinar às 6 e vais jantar às 9 e tais, ok, faz ok, sentido. Agora acabas de treinar às 7 e meia, vais jantar às 8 e meia, do ponto de vista de ingestão proteica, não faz sentido teres ali 2 doses tão elevadas de proteína, faz muito mais sentido distribuí-las. E se calhar aí até distribuir essa proteína para a refeição, não vou dizer pré-treino, mas ali para meio da tarde, que pode ser pré-treino ou não, ok. dependendo do timing de ingestão. E aqui volta a entrar a questão individual, que é, existem pessoas que meia hora antes do treino comem e ficam bem. Eu tomo o meu pequeno almoço meia hora antes da aula e faço uma meia de leite com café e torro pão com queijo. Portanto, eu sou a pessoa que consegue Perfeita. comer tudo. Pronto. Mas eu venho da ginástica, portanto foram muitos anos a andar Mais habitual. às voltas e estar habituado a estar de estômago cheio. Não façam isto em casa, isto pode correr mal. Pronto. Mas existem, lá está, pessoas que até mesmo em termos de lacticínios até toleram, se for com algum tempo. Ok. A refeição pré-treino, sim, eu acho que as pessoas dão às vezes até exageram na refeição pré-treino e consumindo tantas calorias na refeição pré-treino que quase que anulam, não é anulam, porque aqui estarei a falar de um processo de emagrecimento, Uhum. não é? Mas a pessoa está a treinar e ainda reforça com pré-treino e depois reforça com pré-treino e isso acaba por ser uma ingestão extra que acaba por amenizar o gasto energético, Ok. o valor energético do treino. Portanto, ela é importante, ela deve ser rica em hidratos, indiscutivelmente, ainda que lá está, esta ingestão de hidratos depende da duração do treino e do tipo de pessoa. Uma coisa é uma pessoa recreativa, outra coisa é uma pessoa que treina 2 vezes por dia. Ok. Mas as pessoas focam-se no pré-treino e depois esquecem-se aquilo que almoçaram. Se Claro. calhar almoçaram rissóis. Ok. Estou a exagerar. Acho que isto não acontece. Mas é esta questão de não almoçarem bem e depois pensarem que têm que ainda fazer um reforço. Mas por acaso, está a ser muito engraçada esta nossa conversa porque dá para perceber o quanto ignorante, e eu acho que até sou uma pessoa um bocado interessada pela nutrição, mas o quanto ignorante nós que não somos nutricionistas somos, e às vezes achamos que sabemos muito, porque a visão que tu tens da nutrição é uma visão muito diferente, por exemplo, da minha, que não sou nutricionista, é normal, porque tens uma visão da nutrição de um dia completo. E às vezes as pessoas focam-se na visão da nutrição como momentos isolados de um dia Sim. e não como um todo, não é? Eu posso dizer que normalmente quando eu vejo, até mesmo na elaboração do plano, que é diário, eu faço a visão de uma semana. Claro, Porque eu tenho que visualizar a semana, não é de segunda a sexta, é de claro. segunda a domingo. Porque depois é o sábado e o domingo Tem que, tem que entrar aqui. ok, E isto falando da periodização até mesmo de planos nutricionais, ou seja, por exemplo, ok, vou treinar mais, vou comer mais, nos dias em que não treino, não como tanto, é que nos dias que não treinas provavelmente é o domingo, e o domingo tens um almoço de família. ok. E se calhar pode não ser o melhor dia para nós considerarmos que estás a consumir menos calorias, porque se calhar nesse dia até estás a comer mais. Ok. Claro que isto depois, lá está, isto depende muito dos objetivos, eu aqui se calhar estou a levar um bocadinho mais para o emagrecimento, porque Ok.
Também é É um dos uma motivos de procura muito exatamente, da é isso, consulta, não é? é isso. Muitas das vezes é mesmo uma questão de emagrecimento, e por isso, a forma de periodização que eu uso hoje em dia, de forma mais frequente com atletas, é mesmo fazer suplementação intra-treino Uhum, ou reforçar o pós. ok. Ou seja, pessoas que treinam 2 horas de manhã e vão fazer uma segunda sessão à tarde. Aquilo que eu faço é que, se calhar, para aquelas 2 horas posso fazer ponho ali uns hidratos de carbono durante um treino, uma bebida isotónica, Uhum, ou até mesmo o pós ser com mais hidratos de carbono, sendo que se a pessoa fizer só um treino, acaba por, lá está, ao não ingerir a segunda dose de isotónico ou a segunda dose do pós-treino, isso já acaba por ter uma restrição calórica associada nos dias em que faz só um treino. uhum, Não sei se me fiz entender. sim. Hum, Porque em termos, por exemplo, de almoço e jantar, não faço essa distinção, porque faço se a pessoa me disser: "Olha, Catarina, não consigo comer assim tanto ao jantar, fico mal disposta e até não consigo dormir bem". Tudo bem, reduzimos aqui. Até porque ali está o período entre 2 treinos, aí sim é preciso ser muito valorizado, porque Ok. trata-se da recuperação do primeiro Primeiro e e a preparar o preparação do segundo. segundo. Ok. Pronto. Mas tento sempre organizar conforme os timings de treino e os horários de trabalho, Ok, porque os horários de trabalho aqui complicam. claro. Achei engraçado esta tua visão semanal e esta a visão de que normalmente as pessoas não treinam ao domingo e normalmente ao domingo é quando cometem mais erros. Uhum, Como é que tu vês aquela pessoa que te diz assim: pá, eu cumpro este meu plano, mas eu tenho que ter sempre aquele meu dia da uhum, semana em que faço a minha refeição de lixo. uhum, E esse dia é ao domingo, é o dia que não treina. uhum, E a pessoa diz: "Epá, eu prefiro ao domingo porque como não treino, como mais e nem me sinto tão mal durante o treino, mas uhum. depois é um dia que não houve ali um gasto calórico tão grande comparando com os outros dias." Sim. Como é que tu fazes a gestão disto? Olha, e obrigada por teres usado essa expressão, porque todos os meus pacientes, depois de ouvirem refeição de lixo, vão ficar assim. Porquê? Porque eu sou a pessoa em consulta que sempre que alguém diz: "Ai, eu faço a minha refeição de lixo", e eu olho para a pessoa nos olhos e digo: "A comida nunca é lixo". Está bem? Chama-lhe refeição livre, chama-lhe refeição Ok, mais calórica, mas por favor não chamemos refeição de ok. lixo. Acho quase meio que ofensivo chamar Para a lixo comida. à comida. Hum, mas, primeiro, eu acho que considerar o dia inteiro, não vou dizer que seja um exagero, porque eu acho que há sempre coisas que tu consegues manter mais ou menos equilibradas. E isto é sempre uma mensagem que eu passo na execução de um plano, que é, podes não cumprir a 100, cumpres a 50, cumpres a 80, não tens que desligar a ficha e comer mal a todas as refeições. Ahm, É claro que, e também não gosto às vezes de definir dias da semana ou o jantar de sábado, porque às vezes podem existir momentos, imagina que alguém faz anos a meio da Ok. semana, essa refeição vai ser mais calórica e está tudo bem com isso. Pronto, eu acho é que as pessoas têm que ter este enquadramento que este plafond de calorias que nós criamos, um déficit calórico, é literalmente um cartão de crédito de calorias Uhum, e que nós temos que gerir durante a semana. ok. Portanto, se Daí a tens. visão mais Exatamente. semanal. E agora vou fazer também a transferência para o meio hospitalar, porque Ok, é um meio um bocadinho crítico, principalmente turnos da noite. claro. Porque, pronto, não sei como são os teus, mas os meus pacientes às vezes as coisas acabam um bocadinho exageradas com mandar vir comida, ou toda a gente leva comida, e portanto os turnos da noite são um problema. Em que eu normalmente explico isto, é que nós temos este plafond de calorias e se nós já à meio da semana estamos a começar a esgotar alguma parte destas calorias, porque houve um, uma nata com o café. Pronto, a Ok. nata com o café ainda assim não é péssimo, ou seja, não é assim tão calórico, mas depois, passado 2 dias, comemos uma fatia de bolo de chocolate. Também não é crítico. Isto são só exemplos pequeninos. Ok. Mas Só que o depois, acumular. é isso. Chega à sexta-feira à noite, também já não apetece cozinhar e mandamos vir uma pizza. Depois no sábado à noite vamos jantar fora com os amigos. E depois no domingo ao almoço temos o assado de família. E a verdade é que aquelas pequenas coisas durante a semana foram quase inofensivas, mas ao final do registro semanal, provavelmente é a diferença entre perder peso ou não perder.
E por isso sim, eu gosto de explicar que nós temos este plafond de calorias, temos que ser inteligentes a escolher. Não temos que deixar de comer absolutamente nada que gostamos. Aliás, eu digo sempre isto, que é escolha aquilo que gostas mais. Não estejas a comer simplesmente por comer ou sem pensar. Porque nós temos muito este hábito, que é sentamos à mesa e estamos sempre a picar. Ok. Mas não deixa de contar. O problema é que É está sempre a contar. É quase como gerir a conta bancária, não é? Não podemos Sim, gastar sim, tudo no sim, primeiro sim, sim. dia, senão depois chegamos ao final do mês É isso mesmo. e não Sim. chega a pagar as contas. Aliás, a questão da conta bancária é uma expressão que nós também utilizamos com frequência, que é a questão de gerir o peso corporal. Ok. Nós temos muitas pessoas que têm medo de subir à balança, Ok. e por um lado eu percebo, porque o peso não é tudo, porque nós temos a questão da massa muscular e da massa gorda, e tu estando com o mesmo peso podes ter diferente massa muscular e Exato. diferente massa gorda. Isso é indiscutível. Mas subir à balança é importante. Saber interpretar o número da balança também. Porquê? Porque às vezes tu podes subir à balança e estares num dia bom, sexta-feira, e às vezes podes subir à balança na segunda-feira e estás num dia mau. Ok. Portanto, tu tens flutuações de peso ao longo da semana que devem ser interpretadas com algum cuidado. Até mesmo, por exemplo, o ciclo menstrual nas mulheres tem um impacto significativo. Podem existir mulheres a aumentar 1,5 kg, acontece. E se as pessoas souberem todas estas informações previamente, que é o teu ciclo menstrual vai alterar o teu peso, até mesmo o teu trânsito intestinal vai alterar o teu peso. E os teus fins de semana e aquilo que comes, como é óbvio, Também vai vai alterar, desde álcool, comidas mais salgadas, também vai alterar o peso. Mas se tu nunca fores à balança ou se negligenciares o peso na balança, que é uma métrica, Uhum. vais acabar por não saber exatamente no ponto em que estás. E portanto, não é o número que pesas naquele dia, é ver as tendências ao longo das semanas e ao longo dos meses. Um, e por isso eu normalmente não sugiro a todas as pessoas pesarem, até porque se calhar a grande parte das pessoas não se precisam de pesar de uma forma muito regular, exatamente, mas eu tento explicar que não se deve ter medo de subir à balança, porque esse número pode ter flutuações, mas nós temos que saber interpretá-las. E por isso, se nós soubermos que, ok, se este fim de semana eu tive uma festa de aniversário, mas o meu peso nem subiu assim tanto, pode ter sido um fim de semana equilibrado, mesmo eu estando a cometer alguns excessos. Mas se neste outro fim de semana o meu peso subiu 2 quilos, dá-te uma reflexão maior de, ok, eu se calhar neste fim de semana já posso ter abusado um bocadinho mais e até te dá mais noção dos cuidados que precisas ter para o resto da semana. Ok. Deixar só aqui um parênteses, sei que há algumas pessoas que lidam muito mal com o peso na balança e isso até as pode afastar dos resultados a longo prazo. Porque existem pessoas que vão à balança e que nunca veem o peso descer. E o peso não desce de forma imediata. Claro. Às vezes Ganhar demora. massa gorda, ganhar massa muscular. Não é? E às vezes por outros processos, até mesmo, por exemplo, hum, até mesmo a qualidade de sono pode interferir no teu Claro. peso. E agora estava-me a rir porque eu estava-me a lembrar de uma das estratégias que eu fiz para um campeonato. Na Alemanha, em que eu nessa noite tive voo e estava a fazer a estratégia, portanto era uma estratégia aguda de waterloading e dieta baixa em fibra, portanto eu sabia que o meu peso caía sempre, tipo meio quilo por noite. Uhum. Naquele dia não caiu, porque eu dormi pouco e eu sabia que ele costumava cair. Portanto, o peso pode efetivamente às vezes estar Variáveis. trancado e depois desce. E algumas pessoas interpretam como o peso não está a descer, já não está a resultar, vou desistir. Exato. Não, as coisas podem demorar algum tempo, mas elas funcionam e é esta capacidade. Eu às vezes digo mesmo, se manter. É quase como tipo uma teimosia connosco próprios, que é, não, eu vou continuar assim e ele lá chegar. Às vezes é difícil, claro. Mas esta deixa que tu fizeste agora no final, vou-te falar aqui um tema, não é um tema muito do meu público-alvo, mas é uma coisa que está muito em voga. Hoje em dia as pessoas querem resultados, não é agora, Uhum. era ontem. Sim, sim, sim. As redes sociais é tudo curto, é tudo rápido, amanhã já não é solução. Como é que tu vês agora estas novas formas de emagrecimento, tanto sejam os Ozempics, os Monjaros, essas coisas? As pessoas procuram-te, perguntam-te sobre isso, ou não? A maioria do meu público, exatamente por ser Mais atletas Sim, nem vou traçar para atletas, vou traçar para pessoas que treinam. praticam exercício Sim. físico. Portanto, eu não tenho tanto esse registro de procura. Já tive pessoas que, ao tomarem, me procuraram, Ok. porque perceberam que a perda de peso estava a ser muito rápida e ficaram com medo
de perder massa magra. Pronto. Eu acho que estes fármacos vieram realmente fazer aqui uma revolução no emagrecimento. Acho que podem ser muito úteis no sentido de que existem pessoas com muito peso Ok. que provavelmente não vão conseguir perder 40 quilos Sozinhas. sozinhos. Ok. E portanto, existe treino, existe alimentação, tem que existir aqui também um ótimo acompanhamento de alimentar e se calhar psicológico, Ok. se calhar não, era mesmo É mesmo importante. importante. Porque muitas das vezes as pessoas que também aumentam, não estou a dizer que acontece isto, mas muitas vezes também precisam de alguma estrutura e psicoterapia, porque algum deste aumento de peso veio sempre sob o resultado de momentos de stress, e isto está documentado, portanto, falecimento familiares, perdas de emprego, divórcios, todos estes momentos de São crise mais comuns. são mais comuns. hum, a ditarem o insucesso do emagrecimento a longo prazo. Uhum. Pronto. E a verdade é que estes fármacos podem ser, lá está, uma via, Uhum. que eu acho que quando bem utilizados podem ser um game changer, e quando eu digo bem utilizados é realmente em pessoas que têm este excesso de peso, obesidade, com as comorbilidades, hum, e que manifestamente estão interessados em melhorar. Claro. E não é Ou só uma coisa seja, instantânea, não é? Ou seja, que manifestamente estão interessados em melhorar, acoplados de alimentação e de treino. E também acho que posso partilhar que se calhar as pessoas que eventualmente até precisam são as pessoas que até fazem aquele fincapé do não, isso é quase uma batota e não vou fazer. E não é necessariamente. Agora, que de facto também existem muitas pessoas a utilizar só para perder 2 ou 3 quilos, é. E aí é que, no sentido deste emagrecimento rápido de 2 ou 3 quilos, é que não me parece que faça sentido. Uma coisa é uma pessoa que está a precisar de perder 10, 20, 30, que tem um historial de obesidade até mesmo infantil, Uhum. e a verdade é que isto começa muitas vezes em idades muito precoces, em que tens alterações até mesmo do ponto de vista de sinalização de apetite e de saciedade desde o início dos teus tempos, Ok. e que, portanto, é uma coisa que acompanha sempre. Até porque as pessoas com mais gordura também têm mais dificuldade, nesta sinalização de saciedade. Chama-se resistência à leptina. Ok. E, portanto, de facto pode ser interessante. Eu acho é que tem que ser gerido de uma forma cuidada. Ok. Uh, E sim, existe uma perda de peso rápida, em que também pode existir uma perda acentuada de massa magra. Dentro da massa magra está a massa muscular, tecidos, eh, ósseos, a água, etc. E por isso é que a fazer esta perda de peso temos que a fazer com um bom acompanhamento nutricional para evitar estas perdas agressivas, idealmente com treino, que é também para conseguir reter o máximo possível de massa muscular. E pronto, e até porque existem muitos, sintomas que não são muito simpáticos, Não, mas isso as pessoas não falam muito, claro. também depende Mioclonias. isso. As pessoas aí já não falam muito, mas também quando é bem feito existe uma progressão e os sintomas também podem ser amenizados. Minha opinião é mesmo, pode ser uma estratégia muito útil para pessoas que precisam perder muito peso, para pessoas que têm um historial muito complicado de flutuações de peso, e deve ser feito bem acompanhado. Claro. Para pessoas que querem perder só estes 2 ou 3 quilos, acho que não faz sentido algum, porque era uma coisa que com bons cuidados alimentares conseguiria. E às vezes estamos a falar de cuidados Básicos, básicos, claro. né? Exato. Por isso, Voltando aqui um bocadinho ao desporto, sim. outra vez, em termos de suplementos, Uhum. na tua consulta, o que é que já falámos aqui um pouco na proteína whey, que é um Sim. bocadinho sobrevalorizada. Qual é aquele suplemento que tu achas mesmo que faz sentido em pessoas que, não estou a falar só de atletas, mesmo pessoas que praticam desporto de forma regular no dia a dia? O que é que tu dizes? Creatina. Exato. E
E lá está, eu acho que a creatina, apesar de ser amaldiçoada por uma grande parte, até mesmo da comunidade médica, Podes ficar sem um rim, não é? sim, exatamente, mais um mito, em que apenas através dos dados da creatinina assumem que a função renal está alterada, quando nós sabemos que não é isso que acontece, tens Ok. que ter mais parâmetros analíticos para conseguires tirar essa conclusão, e que normalmente assusta muitas pessoas, mas também já existem muitos médicos sensibilizados para esta E questão muitos e estudos de exatamente, coisas da sim, creatina como Alzheimer, sim. demência e assim, não é? Sim, eu acho é que também, eu acho que a creatina é realmente um suplemento que é útil num grande espectro de temas. Estamos a falar de performance, mas também existem aqui já algum interesse, por exemplo, em doenças neurodegenerativas Isso. e em idosos pela questão da caquexia, portanto, para amenizar a perda de massa muscular e, por exemplo, em contexto pós-cirúrgico. Ok. Porque também existem dados que a creatina consegue amenizar a perda de massa muscular, reter. Uhum. E isto também é um tema, porque às vezes as pessoas deixam de treinar e deixam de suplementar a creatina. Em alguns contextos pode fazer sentido, porque não estão mesmo a treinar, etc. E, por exemplo, malta que vai de férias e vai com a creatina atrás, não é preciso. Ok. Está bem? Porque nós temos as nossas reservas estão cheias, portanto, até elas voltarem àqueles níveis base, ainda demoraria um mês para voltarem à base das bases. Portanto, 100 meses, vão de férias, não é crítico. Não é a creatina Levar que a vai creatina fazer. atrás, sim. Às vezes a proteína pode dar jeito, até porque, dependendo Da alimentação vão fazer. dos países, existem países, a Ásia, por exemplo, que a ingestão proteica é muito Muito baixo, baixa e, sim. portanto, preferia que levassem saquetas do whey do que levassem a creatina, porque aí a alimentação é mais escassa em proteína. Mas voltando aqui à questão da perda de massa magra. Se uma pessoa, por exemplo, estiver sem treinar por lesão, eu acho que pode fazer sentido manter a toma da creatina exatamente para amenizar estas perdas. Então, creatina não só para quem treina, mas também para Pa- quem não treina. Para algumas Algumas populações populações específicas, específicas. sim. Ok. E aqui falo dos idosos, Ok. porque pronto, nós aí já sabemos que existe uma perda mais acentuada de massa magra. Do ponto de vista cognitivo, é assim ainda uma nuance, está assim muito ainda uma nuvem. E é curioso falarmos disso, porque a última vez que eu fui a um podcast que foi com o Salgueiros, falámos exatamente sobre isto. E a verdade é que a creatina na cognição parecia ser super promissora, e nos últimos anos os estudos não têm sido assim tão claros. Ok. E mais uma vez, têm os estudos que demonstram algum resultado, em memória, parece ser em idosos ou em contextos de privação de sono. Ok. Pronto. Por isso, ainda não é assim tão claro, ah, tanto que a EFSA até veio também explicar isto, que não existe para já um consenso da recomendação para efeitos Ok. cognitivos, mas sim, existem alguns trabalhos a demonstrarem que melhora, mas não é ainda um consenso. Mas também acho que os valores de toma não são os mesmos, né? São valores mais altos. Não sei se estou a Também, dizer, também também, não há também não nada que sabemos prove isso. isso. Ok. Porque mesmo os suplementos, ou seja, quando tu vês um estudo com creatina, tu tens diversos protocolos de toma Ok. e não acontece só com. Nós não sabemos como é que conseguimos enriquecer as nossas reservas cerebrais. Uhum. Este é o ponto. Ok. Ou seja, não sabemos como é que isto acontece. Começar a Sim, membrana exatamente. hematoencefálica. Ou seja, se é com 5 gramas de toma diária, se é por fase de carga de 20 gramas por dia. Portanto, Sim, já existe estas. uma nuvem muito grande Uhum, sobre esse tema. sim, Eu vi que havia alguns artigos que saíram com isto, mas também sim. vou ser Sim, sim, sincero, sim, não sim. li a fundo. Isso, Li mais o abstract isso, e exatamente. passei um bocado à frente. Mas é bom saber que isso não é um tema que ainda está 100% Mas olha, por exemplo, às estudado. vezes está cada vez mais estudado, mas ainda não existe uma recomendação clara. Ok. Pronto, acho que é mais por aí. Uhum. Mas às vezes as pessoas perguntam: olha, estou mais cansado, não, ou até mesmo estudantes, não estou a conseguir estar bem, não estou. Queria um Suplemento. suplemento para ter mais memória ou mais concentração, não sei o quê. Isto acontece muito, ou às vezes em pessoas com um trabalho mais extenuante ou em estudantes,
e às vezes vão à farmácia e compram lá daqueles suplementos das memórias, Uhum. não especificando nenhum. Ahm, e o que acontece é que muitas das vezes esses suplementos também não têm nenhum suplemento que efetivamente, Faça a nenhum diferença. componente, digamos assim, que seja realmente significativo. E aí aquilo que eu costumo dizer é, existem duas coisas que podem ajudar, que uma delas é a cafeína. Um tema que eu queria falar aqui um Porquê? bocadinho. Porque a cafeína, sem dúvida, aumenta o foco e a concentração Ok. e o sistema de alerta. Pronto, mas eu também não posso estar a dar uma cápsula de 200 miligramas de cafeína assim, portanto, mas já existem até já cafeína, cápsulas de cafeína de libertação prolongada, até com associação de tianina e que podem ser interessantes para manterem um nível de cafeína, lá está, mais Sem estável tantas ao longo, flutuações. exatamente ao longo do dia. E eventualmente a creatina. Ok. Então a cafeína é uma coisa que também achas que as pessoas que praticam desporto que tolerem a cafeína é um bom, não digo suplemento, para fazerem, A cafeína, introduzirem na dieta? a cafeína é um suplemento, é um dos Big Five, digamos assim. Tens a creatina, a cafeína, betalanina, nitratos, bicarbonato e mais recentemente o glicerol também, relativamente à hidratação. Mas a cafeína é, sem dúvida, e nós sentimos isto no nosso dia a dia, por isso é que nós tomamos café para acordar e para estar mais concentrados ao longo do nosso dia, funciona. Uhum. Mas há aqui alguns pontos que eu gosto sempre de ter cuidado. Quando tomar o café? Isso. Porque é tão frequente ter pessoas a dizer que não dormem bem. Uhum. Tão frequente. E depois estão a tomar melatonina. Depois estão a tomar o magnésio. E depois estão a tomar a ashwagandha. E depois não cortam o café. Claro. É verdade que pode existir alguns no responders, facto, mas altera a arquitetura de sono. Pode alterar o sono profundo, pode fazer que as pessoas tenham um sono mais leve, ou acordem mais vezes, ou até tenham, lá está, sonhos mais vívidos, ou seja, sonhos mais reais, digamos assim, o que vai fazer com que as pessoas não tenham aquele período de descanso. As pessoas associam muito a eu bebo café à noite e adormeço. Isso é insónia precoce, ou seja, é a insónia inicial, não é aquelas insónia que acontece à meia da noite. Portanto, tu podes tomar café e adormecer e teres uma má qualidade de sono. Ok. Quando bebe café, relativamente à cafeína, ou seja, existe aqui um tempo semi-vida mais ou menos de 8, 9 horas. Claro que isto depende muito da genética de cada pessoa, porque existem aqueles que metabolizam mais rápido e, portanto, excretam mais rápido e aqueles que excretam de forma mais lenta. Importa também dizer que existe algum efeito de habituação Uhum. e, por isso, eu sugeria que o último café fosse na hora do almoço ou pelo menos 9 horas antes da hora de ir dormir, para a maioria das pessoas. Um, E aqui, fazendo já a questão, até mesmo para suplementos ou cafeína em cápsulas, tens cápsulas de 100 miligramas, mas a maioria é cápsulas de 200. Ou tens os típicos pré-treinos ou as energéticas grandes, não as energéticas pequeninas, porque as energéticas pequeninas só têm o equivalente a um café. Tá bem? As grandes é que podem equivaler a 3, têm 200 miligramas. E portanto, por exemplo, tomar um pré-treino, para ir treinar uma aula de crossfit às 6 da tarde, Não faz sentido. não faz sentido. Ok. Ou o ginásio, está bem? Claro que as pessoas se sentem ótimas, Claro. isso é indiscutível, só que depois não dormem. Portanto, sentem-se ótimas no treino, mas depois não têm um fator essencial para o treino que é a recuperação. Ok. E por isso, eu é um tema que também toco muitas vezes em consulta, porque o sono é uma área que eu gosto muito. Um, e acho que as pessoas, lá está, às vezes focam-se muito em dormir bem, mas esquecem-se daquilo que fazem todos os dias. E isto é válido para tudo, tal como o café, a alimentação, ou seja, queres melhorar muito uma coisa, mas não cumpres os básicos. E aqui Uhum. estamos a falar, por exemplo, do consumo de peixe. Desculpa, mudei de tema assim muito rápido. Sim, sim. Mas é isto, as pessoas estão preocupadas em dormir melhor, mas não tentam mudar coisas do seu dia a dia que nós sabemos que têm impacto, como por exemplo, ok, eu sei que é difícil, mas vamos tentar progressivamente fazer uma redução da ingestão de café, Uhum. moderar, fazer aquela transição para descafeinado, que ok, não tem cafeína, mas é o vício. E em atletas, eu sugiro mesmo que é para evitar o café social. Ok. Vamos beber café. Precisas desse café aí? É que tu, noutro momento, vais precisar de ter o estímulo da cafeína. Portanto, guardar a cafeína exatamente para os momentos que são precisos.
Na, na nutrição, qual é assim que tu achas que é o maior mito que existe na nutrição para ti? Ou aquilo que te procuram mais, que tem aquele mito que te procuram muito na consulta, tens sempre que desmistificar algo assim muito comum, que estejas a lembrar assim, Acho que já falámos deles. ok? Um deles é esta questão da proteína, Ok. que é, Importância da proteína. as pessoas acham sempre que precisam consumir mais proteína. Uhum, E muitas vezes podem precisar, outras vezes não, só ok. precisam de redistribuir Uhum. melhor. Depois a questão dos hidratos de carbono. Os maus da fita, Sim, não têm ideia que 100 gramas de arroz são 100 e poucas calorias. ok. Não fazem esta questão. E depois uma colher de sopa de azeite bem cheia também são quase 100 calorias. Portanto, não é o arroz que é feito, é a forma como é cozinhado. E por isso esta questão de não comer hidratos ou ter medo de comer o arroz, ou às vezes anda a lutar para aumentar 20 ou 50 gramas de arroz ou massa. Porque as pessoas têm esta resistência de não, tenho medo de aumentar já para 150 ou de 100 para 120, acho que vou engordar. Eu explico. Esta quantidade de calorias é mesmo baixa, não é daqui. Vai acontecer. Ou seja, eu estou, e eu depois também faço sempre baby steps calóricos, nunca faço saltos calóricos muito grande plano para plano, exatamente para as pessoas confiarem e ter esta progressão, né? E lá está, às vezes 20 ou 50 gramas de hidratos, tem num processo de emagrecimento. Num processo de emagrecimento é natural que chegue, quanto menos massa gorda tenhas, estás a treinar bem, que possas sentir mais necessidade de comer, tenhas mais fome, tens mesmo mais fome. Claro. Faz muito mais sentido nós aumentarmos a quantidade de hidratos Do que a do que proteína. a proteína já vai estar alta. Claro. Porque eu já a pus alta na data do primeiro consulta, porque era para emagrecer, então eu já a pus no máximo. Ou seja, mais rapidamente depois começa a baixar alguma proteína e E aumentar começa a aumentar os hidratos. Yeah. Portanto, faz muito mais sentido uma pessoa que anda com fome. Passado uma hora de jantar tem fome. Faz muito mais sentido para mim. Ok, vamos comer mais hidratos porque vais ficar mais tempo satisfeita do que estar sempre a adicionar uma ceiazinha porque depois de jantar como um pudim proteico, tem 150 calorias. Ora, são mais do que 100 gramas de hidratos. E olha que mais do que 100 gramas de hidratos enche um bom prato. Claro. E às vezes existe sempre esta questão. Sim. E por exemplo, existe assim na nossa nutrição, na nossa nutrição não, na nossa alimentação em Portugal, algum superalimento que tu digas, estes alimentos são fundamentais, ou são alimentos que na nossa cultura são extremamente importantes e as pessoas não os valorizam e são de fácil acesso a qualquer um. Vou-te responder sem falar da nossa cultura, mas porque bate na nossa cultura, Ok, está bem? Até porque hoje estamos cada vez mais a falar da longevidade. ok, Nós temos alguns grupos alimentares que nós sabemos que quanto mais consumimos, menor o nosso risco de mortalidade por todas as doenças. ok. Quais são? Fruta, legumes, peixe e cereais integrais. Portanto, se tu me perguntares o que é que podes melhorar na tua alimentação de forma a garantir mais saúde e com isto uma vida mais longa, estamos a falar sem dúvida de aumentares o peixe, Uhum. que nós somos privilegiados porque temos uma boa costa e nota-se uma diferença regional da costa para o interior. Uhum. Ainda assim, mesmo da costa, podíamos consumir mais peixe, mas eu acho que lá está. Existe depois também muito esta questão da cultura. Nós consumimos bom peixe. Nós, se formos para centro da Europa, não tens ótimas fontes de peixe. Aliás, não tens bom peixe. E a questão dos vegetais e da fruta. E nós, portugueses, também temos um ótimo hábito, que é a sopa. Tens também alguns trabalhos a falarem sobre o momento de ingestão dos vegetais, dos hidratos e da proteína relativamente à resposta glicémica. E pela questão da fibra, parece ser mais interessante começar pela questão dos vegetais, tanto que às vezes tens recomendações do tens no prato, começa a comer a parte dos vegetais. Come sopa. Ok. Chegas lá na mesma. Portanto, eu acho que nós temos uma boa cultura gastronómica, muito rica também em muitas outras coisas muito saborosas e se calhar não tão interessantes do ponto de vista de saúde, nomeadamente com os enchidos, mas daquilo que eu acho que nós não valorizamos tanto assim e que é básico e que funciona e que as pessoas não o fazem muitas das vezes de forma diária,
é o consumo de vegetais, sopa e de fruta. Até porque o nosso Inquérito Nacional de Atividade Física e de Alimentação de 2016, que pronto, já tem 10 anos, mas creio eu que em breve vai sair um novo, fala-nos de 3 em cada 4 portugueses não consumir 400 de gramas de legumes e de fruta. Ok. E isto é muito baixo. Ou melhor, ou seja, a proporção de portugueses a não consumir isto é alta, ou seja, a quantidade de vegetais que estas pessoas comem. É muito pouco. Sim. E por isso eu às vezes tenho pessoas em consulta que me estão a falar de multivitamínicos e não comem sopa, ou não comem fruta, ou estamos a falar de ômega 3, quando se tu comesses 2, 3 porções de peixe gordo por semana, atingirias. Ok. Para além dos benefícios, para além do peixe gordo, para além dos benefícios do pescado, do ponto de vista de saúde em geral. Ok. Vou-te fazer aqui uma última pergunta de um mito. Uhum. Faço desporto, sou atleta e gosto de uma comida com algum teor de gordura mais alta, que eu não me fico tão satisfeito ou sinto-me mais inchado se beber água e eu gosto de beber, por exemplo, Coca-Cola. Uhum. O que é que achas? Coca-Cola zero, faz mal? Uhum. Engorda? Está ligado ao aumento do risco de algum tipo de cancro, alguma coisa? É preferível, se calhar, consumir antes Coca-Cola normal, porque Uhum. vai ter mais calorias. O que é que tu achas? Ou o que é que tu. A Coca-Cola normal, e tem o açúcar, e a Coca-Cola zero tem um adoçante. Portanto, tem aqui o aspartame, que lá está, foi um tema de grande debate no últimos 2 anos. E, a Coca-Cola normal, até por causa da lei da taxação do açúcar, foi das únicas bebidas que não baixou a quantidade de açúcar. Se olhares para os refrigerantes atuais, nas nossas prateleiras portuguesas, a maioria deles fez uma redução devido a esta lei. A Coca-Cola continua a ter uma quantidade muito semelhante a antes de 2017, que foi quando esta lei foi implementada. A cola zero, efetivamente, tem aspartame e que se tu me disseres, olha, vou beber uma cola zero no restaurante, ok, bebe. Eu não vejo qualquer tipo de problema em beber a Coca-Cola zero desde que não seja em substituição de água no seu dia a dia. Ok. E mesmo relativamente ao risco de cancro. E convido a todas as pessoas a irem à OMS, à questão também do Research Fund, para as pesquisas de cancro, em que têm lá a pirâmide ou a tabela que põe os riscos, que tens 4 categorias, tens o 1, tens o 2A, 2B e o 3. Portanto, e o aspartame estava aqui no 3, que era que não tinha evidência que poderia fazer uma associação a cancro. Passou para o 2B, e que pode existir uma possível associação. Mas neste 2B tens, por exemplo, profissões como ser cabeleireiro ou pintor. E na 2A tens o consumo, por exemplo, de carne vermelha Uhum. ou carne processada, melhor dizendo, e de trabalhar por turnos. Ok. E no 1 tens ingestão de bebidas alcoólicas e a radiação solar. Por isso a malta. Por isso aquilo Acho que que eu vou morrer acho de é cancro, que. como disseste até agora. Diz? Acho que vou morrer de cancro, como tu disseste até agora. Pronto, e a Organização Mundial de Saúde até fez assim, e também um instituto britânico fez assim uma série de, de perguntas frequentes em que diz: bebe Coca-Cola zero, aumenta o meu risco de cancro? E aquilo que eles dizem é: note que as mudanças alimentares podem provocar um efeito, a alimentação pode provocar um efeito mais efetivo Ok. do que a ingestão da bebida Cola zero, ainda que eles depois até põem lá a quantidade de Coca-Cola zero que seria preciso, que era para chegar ao lower limit, Era uma sim, quantidade enorme. que é 9 a 14 latas de Coca-Cola. Portanto, estamos a falar de Dia. dia. Não, Estamos a falar de 3 litros de cola zero para uma pessoa de 70 quilos. que é um valor. E por isso aqui o meu ponto é que, mais uma vez, as prioridades das pessoas muitas das vezes estão trocadas. Ok. Porque na categoria 1, não falei de uma coisa também, duas, que são das mais importantes, que é o álcool e o tabaco. Claro. Portanto, nós estamos preocupados com a cola zero e estamos a ser criticados pela cola zero, porque a cola zero, e mais uma vez, eu estou a falar da bebida de cola zero esporadicamente, sim. sim, no restaurante, etc.
ou mesmo em casa, mas sempre Um uma momento, sim. quantidade, sim. Quando depois tens pessoas que estão a beber, que é o chamado binge eating, beber de uma forma, não vou dizer compulsiva, mas de uma forma tóxica, Uhum. ao fim de semana, a fumar e a consumir imensa carne vermelha. Portanto, é uma questão de prioridades. Por isso, ok, o aspartame subiu um nível na hierarquia de riscos, de risco para cancro. Subiu do não tem efeito para o possivelmente tem efeito e, mais uma vez, está ao mesmo nível, por exemplo, de uma pessoa que trabalha enquanto cabeleireiro ou barbeiro, por Claro. causa da exposição. Catarina, acho que eu sei que o teu tempo também é escasso, acho que este nosso episódio foi excelente. Ficava aqui a falar contigo mais 2 horas e acho que toda a gente ficava a ouvir 2 horas, que foi super interessante. Pedia-te só, agora em assim mais tom de finalização, Uhum. aquela pessoa que começou a fazer exercício físico ou aquela pessoa que é atleta e acha que alguma coisa não está a ser suficiente ou para atingir os seus objetivos, ou o objetivo seja emagrecer, ganhar mais massa muscular ou atingir aquela performance que quer no desporto que pratica. A mensagem do ponto de vista nutricional, enquanto nutricionista, é que tu poderias passar para essas pessoas eh, da forma como a nutrição as pode ajudar a atingir o objetivo da parte do exercício físico e da saúde em geral, que é assim uma mensagem geral desses deixar. A alimentação saudável não tem que ser complicada. A maioria das vezes a alimentação saudável é mais simples, mas precisa de consistência. E por isso, mudar pequenos hábitos de uma forma consistente vai promover de certeza melhores resultados, seja do ponto de vista de emagrecimento ou hipertrofia ou do ponto de vista de performance. Começar por coisas básicas como ah, ter mais ou menos noção das quantidades no prato e ter esta organização de hidratos, proteína, vegetais e considerar uma correta alimentação ao longo, durante, não só aos pratos principais, lá está, mas também nos lanches, eventualmente pequeno almoço, etc., vai fazer com que, do ponto de vista energético, a pessoa se sinta com menos momentos de cansaço. E um feedback que as pessoas me dão muitas vezes em consulta é que sinto uma maior predisposição para treinar. Ok. Porque o facto de estarem a comer bem durante o período inteiro da manhã, isto eu pensei que era à tarde, mas que chegam ao final da tarde não estão cansados e com uma maior vontade e energia para treinar. Portanto, o impacto da alimentação equilibrada, saudável, vem primeiro na saúde, segundo, também na composição corporal, porque as coisas estão ligadas, né? E também no rendimento. Mas as coisas estão sempre interligadas, tudo isto é interligado. E por isso, mais uma vez, se nós conseguirmos organizar tudo de uma forma simples, mas bem feita e feita de uma forma consistente, as pessoas vão ter um impacto na energia com que acordam, na qualidade de sono, na recuperação de treino, porque passar 2, 3 dias dorido não é normal, ou melhor, pode acontecer eventualmente, mas não é o ideal. E aqui entra a alimentação em todos estes processos de recuperação, preparação, saúde, sono. Catarina, muito obrigado. Obrigada. Obrigado.